Olá, queridos irmãos. Hoje vamos falar sobre a Semana Meditada, que é uma proposta de São Dom Bosco. São Dom Bosco foi um padre que viveu de 1815 a 1888. Sua vida como sacerdote foi agraciada por muitos milagres e grandes realizações. Dom Bosco é famoso por conta das revelações que recebia de Nosso Senhor por meio de visões e sonhos. Nessas revelações, ele pôde ver diversos eventos futuros e vários do presente que envolviam os órfãos que ele cuidava. Das diversas obras que escreveu, nós vamos falar de um trecho desse pequeno livro. O Cristão Bem Informado. Publicado pela primeira vez na Itália em 1875, esse pequeno livro, que não tem nem 100 páginas, é um clássico católico que, por várias gerações, tem ensinado pessoas de todas as idades sobre as verdades da fé e de práticas da piedade cristã. O livrinho tem 6 capítulos, sendo que nesse vídeo vamos apresentar o capítulo 3, a Semana Meditada. No texto da Semana Meditada, Dom Bosco, em tom paternal, vai conduzir o leitor como quem orienta um filho a meditar cada dia da semana com um tema sobre a vida eterna. Ele começa falando da finalidade do homem, e então nos conduz por uma meditação sobre o pecado mortal, a morte, o juízo, o inferno, a eternidade das penas e, por fim, sobre o paraíso. As palavras e verdades que Dom Bosco apresenta são tão profundas e tão impactantes que, desde a publicação deste livrinho, inúmeras almas se converteram de verdade a Cristo, abandonando enfim o caminho do pecado e abraçando a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. A meditação é sugerida para se começar no domingo e terminar no sábado seguinte. Recomendamos que assista e ouça com atenção todas as palavras de Dom Bosco que trazemos aqui. E antes de prosseguir, aproveite para se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com amigos e parentes. E não deixe de visitar nosso site, verdadeirafé.com.br. Lá você encontra textos como esse e muitos outros relacionados à história da igreja, à doutrina, catequese e muito mais. Bem, sem mais delongas, vamos à meditação. Dom Bosco inicia aqui o texto, dizendo o seguinte: Considere, meu filho, que este corpo e esta sua alma lhe foram dados por Deus, sem nenhum merecimento de sua parte, quando criou a sua imagem. Ele o fez seu filho no batismo, amou e o ama ainda com ternura de pai, criou você para um único fim, para que o ame e o sirva nesta vida e possa assim ser um dia eternamente feliz no céu com ele. Você não está no mundo somente para satisfação, nem para enriquecer, nem para apenas se alimentar e descansar como os animais. O seu fim é muitíssimo mais elevado. Sua finalidade é amar e servir, assim salvando sua alma. Procedendo dessa maneira, encontrará muita consolação na hora da morte. Mas, se não buscar servir a Deus, enorme remorso terá no fim da vida. As riquezas e os prazeres que buscou com tanto afinco somente servirão de amargura e então conhecerá a enfermidade que isso causou para sua alma. Meu filho, não deseje de modo algum pertencer ao número daqueles que pensam somente em satisfazer o corpo com atos, conversas e divertimentos ilícitos. Um secretário do rei da Inglaterra expirava, lamentando ao dizer: Ai de mim, gastei tanto papel escrevendo as cartas de minha majestade e nunca escrevi em uma folha sequer os meus pecados para fazer uma boa confissão. Torna-se ainda maior aos seus olhos a importância deste caminho se você considera que dele depende sua salvação ou perdição. Não imite aqueles infelizes que se iludem dizendo: Cometa este pecado, mas depois me confessarei. Não se engane a si mesmo. Deus amaldiçoa quem usa desse expediente. Lembre-se de que todos os que estão no inferno tinham esperança de se corrigir mais tarde. No entanto, se perderam eternamente. Quem sabe quanto tempo poderá viver em pecado antes que o Senhor o chame ao julgamento? Afaste a ideia de corresponder ao chamado de Deus mais tarde. Neste exato momento, repudie e abandone qualquer pecado, que é o maior de todos os males e que o priva dos bens espirituais. Indico ainda uma terrível armadilha do demônio, que é deixar que você aprenda a doutrina cristã e depois não a pratique. Sabendo que foi criado por Deus para o amar e o servir, e mesmo assim, através de obras buscar somente a ruína, quantas pessoas vemos que se preocupam com tudo, exceto com a salvação de sua alma? Por isso, você que é cristão, medite bem para que não se deixe enganar. Prometa a Deus que tudo o que fizer, falar e pensar será para a salvação de sua alma. São Luís podia ter prazeres, riquezas e honras, mas renunciou tudo dizendo: De que me serve tudo isso para a minha eternidade?
também reflita da mesma forma. Tenho uma alma, se a perco, perco tudo. De fato, que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? De que adianta vir a ser um grande homem, milionário, famoso e intelectual, se depois vier a perder a alma? De nada adiantaria toda a sabedoria de Salomão. Sendo assim, pense: fui criado por Deus para um dia estar junto dele, e a todo custo farei o possível para concretizá-lo. Quero que o único fim de minhas ações seja para amar a Deus e salvar a minha alma. Trata-se de ser feliz para sempre ou infeliz. Posso perder tudo, desde que me salve. Portanto, reze sem demora. Meu Deus, concedei-me o perdão dos meus pecados e fazei que não caia jamais na desgraça de ofender-vos. Ajudai-me com a vossa santa graça para que possa firmemente amar-vos e servir sempre. Maria, minha esperança, intercedei por mim. Meu filho, quando se comete um pecado mortal, damos as costas para aquele que nos criou e nos cumulou de bens. Desprezamos sua graça e sua amizade. Quem peca diz ao Senhor: apartai-vos para longe de mim, não quero obedecer e servir. Não o reconheço como meu Senhor. O meu Deus é o prazer, é a vingança, é o ódio, as conversas obscenas. Pode imaginar ingratidão maior que essa? Entretanto, você faz tudo isso quando ofende a Deus. Maior ainda se torna essa ingratidão quando se serve dos bens que Deus lhe concedeu para ofendê-lo: ouvidos, olhos, boca, língua, mãos, pés e inteligência. Ouça o que diz o Senhor: filho, eu te criei do nada, forneci tudo o que possuís, conferi a graça de conheceres a verdadeira religião e receberes o santo batismo. Podia te deixar morrer quando estava no pecado, mas concedi mais um tempo para que não fosses condenado ao inferno. E tu, esquecendo todos esses benefícios, os utilizas para me ofender. Quem não se sentirá tomado de profundo pesar por ter feito tamanha injúria? Considere ainda que Deus, embora seja bom e infinitamente misericordioso, fica indignado com as ofensas. Por isso, quanto mais tempo viver no pecado, tanto mais provocará a justiça de Deus, acarretando sua condenação. Não que isso aconteça por faltar à misericórdia divina, mas é que lhe faltará o tempo para pedir perdão, pois não merece a indulgência de Deus quem dela abusa para o insultar. Muitos viveram no pecado, pensando em pedir perdão somente no final da vida. Entretanto, a morte veio sem aviso, precipitando todos no inferno. Depois de tantos pecados perdoados, agradeça a Deus pelo tempo concedido e diga com firme resolução: basta, meu Deus, o tempo de vida que me resta não quero desperdiçar em ofendê-lo. Desejo amá-lo e desagravar meus pecados com todo o meu coração. Portanto, reze agora mesmo: meu Jesus, quero vos amar, concedei-me a força. Virgem Santíssima, Mãe do meu Senhor, ajudai-me. Amém. A morte é a separação da alma do corpo. Considere, portanto, meu filho, que a sua alma deverá se separar do corpo, mas você não sabe quando se dará essa separação. Não sabe se a morte lhe assaltará na cama, durante o trabalho, na rua ou em outra parte. A ruptura de uma veia, uma hemorragia, uma febre, uma úlcera, uma queda, um terremoto, um raio bastam para tirar-lhe a vida. Isso pode acontecer daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a uma hora e talvez ao terminar a leitura dessa consideração. Quantos se deitaram à noite cheios de saúde e pela manhã foram encontrados mortos? Quantos, acometidos de algum ataque, morreram de repente? E depois, para onde foram? Se estavam na graça de Deus, felizes deles. Se, pelo contrário, achavam-se em pecado mortal, estão condenados para sempre. Diga-me, filho, se tivesse que morrer neste instante, que seria de sua alma? Ai de você, se não se mantém sempre preparado. Quem não está pronto para bem morrer, corre grande perigo de morrer mal. Embora seja incerto o lugar e a hora de sua morte, porém é muito certo que ela virá. Desejo que a última hora de sua vida não venha repentinamente ou de modo violento, e sim aos poucos, para que você possa se preparar. Há de chegar um dia em que, estendido numa cama, estará prestes a passar para a eternidade, assistido por um sacerdote que encomendará sua alma, tendo um crucifixo ao lado e uma vela acesa do outro, e ao redor os parentes que choram.
terá a cabeça dolorida, os olhos embaçados, a língua ressequida, a garganta presa, a respiração ofegante, o sangue a arrefecer, o corpo exausto e o coração oprimido. E assim que a alma expirar, o seu corpo, vestido de poucos andrajos, será lançado e apodrecerá em uma sepultura. Ratos e vermes consumirão sua carne, e de você restarão apenas alguns ossos descarnados e um pouco de pó repugnante. Abra um sepulcro e veja a que ficou reduzido aquele jovem rico, aquele ambicioso ou aquele soberbo. Medite com atenção essas palavras, meu filho. Lembre-se de que elas se aplicam também a você, igualmente como a todos os demais homens. Agora o demônio, para induzi-lo a pecar, procura arrancá-lo desse pensamento e levá-lo a escusar as culpas, dizendo-lhe que aquele prazer, que aquela desobediência, que aquela omissão na missa não podem lhe trazer grandes males. Mas na hora da morte, você descobrirá a gravidade desses e de outros pecados postos diante de você. Então, o que poderá fazer no momento do julgamento eterno? Ai de quem se achar fora da graça de Deus nesse instante. Considere que do instante da morte depende a sua salvação ou perdição eterna. Nas proximidades da morte, quantas coisas se hão de lembrar? 2 vezes temos diante de nós uma vela acesa, quando somos batizados e na hora da morte. Na primeira vez, para conhecer os preceitos da lei divina que devemos guardar. Na segunda, para que vejamos se os cumprimos. Por isso, meu filho, perante a luz dessa vela verá se amou Deus ou se o desprezou, se honrou o seu santo nome ou se blasfemou. Lembrará dos dias santos profanados, das omissões na assistência das missas, das desobediências aos superiores, dos maus exemplos dados aos companheiros. Conhecerá toda a soberba e todo orgulho que lhes elogiava. Oh, meu Deus! Tudo verá naquele momento, no qual se abrirá diante de você o caminho da eternidade. Oh, grande e terrível momento, do qual depende uma eternidade de glória ou de tormentos. Compreende bem o que lhe digo? Quero dizer que naquele momento será a decisão de ir para o céu ou para o inferno, ser para sempre feliz ou para sempre infeliz, filho de Deus ou para sempre escravo do demônio, para sempre gozar com os anjos e com os santos, ou gemer e arder para sempre com os condenados no inferno. Tema grandemente pela sua alma e pense que do viver bem depende uma boa morte e uma eternidade de glória. Por isso, não defira por mais tempo e se prepare desde já para fazer uma boa confissão e dispor bem as coisas da sua consciência, prometendo a Nosso Senhor perdoar os seus inimigos, reparar os escândalos dados, santificar os dias de guarda, cumprir os deveres do seu estado. E agora, coloque-se na presença de Deus, abra o coração e reze. Meu Deus, desde este momento eu me converto a vós, amo-vos e quero vos servir até a morte. Virgem Santíssima, minha Mãe, ajudai-me naquele terrível momento. Jesus, José e Maria, expire em paz entre vós a minha alma. O juízo é a sentença que o Salvador haverá de pronunciar no fim da nossa vida, sentença com a qual fixará o destino de cada um por toda a eternidade. Assim que eu morrer, a alma comparecerá perante o Supremo Juiz. A primeira coisa que torna esse comparecimento terrível à alma do pecador é que a alma se encontrará sozinha na presença de Deus, que foi desprezado e que conhece todos os segredos do nosso coração. O que levaremos conosco? Levaremos o bem ou o mal que tivermos feito durante a vida? Não poderemos inventar ou usar pretexto nenhum. Santo Agostinho, comentando este comparecimento, diz: Quando tu, ó homem, compareceres diante do Criador para seres julgado, terás sobre tua cabeça um juiz indignado. De um lado, os pecados que te acusam, de outro, os demônios prontos a executar a condenação. Dentro de ti uma consciência que te agita e te atormenta, e debaixo de ti um inferno aberto, pronto a tragar-te. Em tais apertos, para onde você irá? Para onde fugirá? Feliz de você, meu filho, se tiver feito bem durante a vida, pois o divino juiz abrirá os livros da consciência e começará o exame. Então dirá o juiz inapelável: Quem é você? Sou um cristão, você responderá. Bem, replicará ele, então vamos ver se comportou-se como um cristão. Em seguida, começará a recordar as promessas feitas no santo batismo, pelas quais renunciou ao demônio, o mundo, a carne. Lembrará as graças que ele lhe concedeu, as muitas vezes que recebeu os sacramentos,
as pregações, as instruções, os avisos dos confessores e as correções dos pais. Tudo será posto diante de você. Dirá então o divino juiz: apesar de tantos dons, de tantas graças, quão mal você correspondeu à sua profissão de cristão! Mal chegando à idade em que apenas começava a me conhecer, começou a me ofender com mentiras, com falta de respeito na igreja, com desobediências a seus pais e com muitas outras transgressões dos deveres. Ainda se com o correr dos anos tivesse melhorado o procedimento, mas não. Juntamente com o passar dos anos, aumentou em você, infelizmente, também o desprezo à minha lei. Missas perdidas, profanação dos dias santos, blasfêmias, jejuns não observados, confissões mal feitas, comunhões sacrílegas e escândalos, eis o que fez em vez de me servir. O Senhor, cheio de indignação, continua: vê aquela alma que caminha pela estrada do pecado? Foi você, com suas conversas imorais, que lhe ensinou a malícia. Como cristão, deveria ter instruído com bons exemplos o caminho do céu aos seus amigos. Pelo contrário, traindo o meu sangue, lhe ensinou o caminho da perdição. Vê aquela outra alma no inferno? Foi você, com seus pérfidos conselhos, que a caminhou para o demônio. Foi você a causa da sua eterna condenação. Agora pagará com a sua alma por ter deixado aquela outra alma se perder por causa de seus escândalos. Que lhe parece, meu filho, esse exame? Que lhe diz a consciência? Existe ainda tempo, se você quiser. Peça a Deus perdão dos pecados e faça um sincero propósito de não tornar a pecar. Comece desde hoje uma vida de bom cristão, preparando-se assim para apresentar um tesouro de boas obras para o dia que tiver que comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Perante as rigorosas contas que o juiz supremo exige do pecador, caso esse tente aduzir alguma escusa ou pretexto, dizendo que não sabia que deveria ser submetido a um exame tão rigoroso, receberá essa resposta. Não ouviu aquele sermão e aquela explicação do catecismo, onde ensinava que um dia haveria de prestar conta de tudo? O infeliz então se encomendará à misericórdia divina, mas a indulgência não serve mais para ele, porque não merece compaixão quem por tanto tempo dela abusou, e porque na morte também termina o tempo da misericórdia. Então o pecador, não encontrando mais nenhum refúgio, gritará às montanhas e aos rochedos que o cubram, e esses não se moverão. Então verá o inferno se abrir. Esse é o momento em que o inexorável juiz proferirá a sentença. Para longe de mim, filho infiel, vai para o fogo eterno a gemer e sofrer com os demônios por toda a eternidade. Aquela alma infiel, antes de se afastar para sempre de Deus, volverá pela última vez o olhar ao céu e no auge da desolação dirá: adeus, pai, mãe, irmãos, irmãs e amigos que habitam o reino da glória. Vós sereis felizes para sempre e eu serei para sempre atormentado. Adeus, meu anjo da guarda, anjos e todos os santos do paraíso, nunca os verei. Adeus, ó Salvador, adeus, ó Cruz Santa, adeus, ó sangue em vão por mim derramado. A partir desse momento não sou mais filho de Deus, serei para sempre escravo dos demônios do inferno. Então os demônios o conduzirão ao abismo de torturas, infelicidade e tormentos eternos. Meu filho, não teme que tal sentença seja também a sua? Por amor de Jesus e de Maria Santíssima, prepare com boas obras uma sentença favorável e lembre-se de como é terrível a sentença proferida contra o pecador. Igualmente consolador será o convite que há de dirigir Jesus a quem viveu como cristão, dizendo: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Reze agora mesmo. Meu Jesus, concedei-me a graça de poder ser também um desses bem-aventurados. Virgem Santíssima, ajudai-me e protegei-me na vida e na morte, especialmente quando me apresentar ao vosso divino Filho para ser julgado. O inferno é destinado pela justiça divina para punir com suplícios eternos os que morrem em pecado mortal. A primeira pena que os condenados sofrem no inferno é a pena dos sentidos. São atormentados por um fogo que queima horrivelmente, sem nunca diminuir de intensidade. Cada sentido sofre a própria pena. Os olhos sofrem pela fumaça e pelas trevas e são aterrados pela vista dos demônios e dos outros condenados. Os ouvidos, dia e noite, só escutam contínuos ruivos, prantos e blasfêmias. O olfato sofre enormemente pelo mau cheiro daquele enxofre e pés ardente que o sufoca. A boca é atormentada por sede duradoura e fome canina.
Eles voltam pela tarde, latindo como um cão, e ronda pela cidade, como dizia o salmista. O pecador rico, no meio daqueles tormentos, ergueu o olhar ao céu e pediu uma pequena gota de água para mitigar a secura de sua língua, e até isso lhe foi negado. Por isso, aqueles infelizes, sedentos, devorados pelas chamas, atormentados pelo fogo, choram, gritam e se desesperam. Ó inferno, inferno, como são infelizes os que caem nos teus abismos! E você, que diz, meu filho? Se agora você não pode manter um dedo sobre a pequena chama de uma vela, se não consegue aguentar nenhuma fagulha de fogo na mão sem gritar, como poderá aguentar então entre aquelas chamas por toda a eternidade? Considere, além disso, meu filho, o remorso que experimenta a consciência dos condenados. Eles padecerão o inferno na memória, na inteligência, na vontade. Recordarão continuamente o motivo de sua perdição. Essa lembrança é o verme que nunca morre, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue, como diz o Evangelho. Recordarão o tempo que Deus lhes concedeu para evitar a perdição, os bons exemplos dos companheiros, os propósitos feitos e não cumpridos. Pensarão nos sermões ouvidos, nos avisos do confessor, nas boas inspirações para deixar o pecado. Vendo que já não há remédio, lançarão gritos desesperados. A vontade nada terá do que deseja, ao contrário, padecerá todos os males. A inteligência conhecerá finalmente o grande bem que perdeu. A alma separada do corpo, ao se apresentar no tribunal divino, vislumbra a beleza de Deus, conhece toda a sua bondade, chega quase a contemplar por um instante o esplendor do paraíso. Ouve talvez também os cantos harmoniosos dos anjos e dos santos. Que dor perceber que perdeu tudo isso para sempre. Quem poderá resistir a tais tormentos? Meu filho, você que agora não se importa em perder Deus e o paraíso, conhecerá sua imensa cegueira quando vir tantos companheiros mais ignorantes e mais pobres do que você triunfarem e gozarem no reino dos céus, ao passo que você será lançado para longe daquela pátria feliz, do gozo do mesmo Deus, da companhia da Santíssima Virgem e dos santos. Então, faça penitência, não espere quando não houver mais tempo, entregue-se a Deus. Quem sabe se não é este o último chamado, e se você não corresponde, quem sabe se Deus não o abandona e não o deixa cair naqueles eternos suplícios? Reze agora e sempre: ó meu Jesus, livrai-me do inferno. Considere, meu filho, que se você for para o inferno, será para sempre, onde se sofrem todas as penas eternamente. Passarão 100 anos desde que você caiu no inferno, passarão 1000 e o inferno estará ainda em seu começo. Passarão 100.000, 100 milhões, passarão bilhões de séculos e o inferno terá apenas iniciado. Se um anjo levasse aos condenados a notícia de que Deus os libertaria do inferno depois de passados tantos milhões de séculos, essa notícia lhes causaria a maior satisfação. É verdade, pensariam eles, que devem passar ainda tantos séculos, mas um dia hão de acabar. Mas pelo contrário, passarão todos esses séculos e todos os tempos que se possam imaginar, e o inferno estará sempre no princípio. Se um anjo levasse aos condenados a notícia de que Deus os libertaria do inferno depois de passados tantos milhões de séculos, essa notícia lhes causaria a maior satisfação. É verdade, pensariam eles, que deve passar ainda tantos séculos, mas um dia hão de acabar. Mas pelo contrário, passarão todos esses séculos e todos os tempos que se possam imaginar, e o inferno estará sempre no princípio. Todos os condenados fariam de boa vontade com Deus o seguinte pacto: Senhor, aumentai este meu suplício, deixai-me nestes tormentos por quanto tempo quiserdes, contanto que me deis a esperança de que um dia isso acabe. No entanto, essa esperança não existe. O fim dos tormentos nunca chegará. Se ao menos o pobre condenado pudesse enganar a si mesmo e se iludir dizendo: quem sabe um dia Deus terá piedade de mim e me arrancará desse abismo. Mas sempre verá escrita diante de si a sentença de sua eternidade infeliz. Sempre verá, escrita naquelas chamas que queimam, naqueles demônios que o atormentam, naquelas portas eternamente fechadas. Ó abismo sem fundo, mar sem praias, cavernas sem saída! Quem não tremerá ao pensar nisso? Que você possa dizer: maldito pecado! Nunca mais quero pecar durante a minha vida. Mas o que deve encher de pavor é pensar que aquela horrível fornalha está sempre aberta debaixo de seus pés e que é suficiente um só pecado mortal para fazê-lo cair. Compreende bem, meu filho, o que está ouvindo? Uma pena eterna por um só pecado mortal que comete com tanta facilidade.
uma blasfêmia, uma profanação dos dias santos, um furto, um ódio, uma palavra, um ato, um pensamento obsceno, basta para você ser condenado às penas do inferno. Meu filho, escute o meu conselho. Se a consciência o acusa de algum pecado, vá depressa se confessar para recomeçar uma vida boa. Coloque em prática todos os meios que lhe indicar o confessor. Se for necessário, faça uma confissão geral. Prometa que há de fugir das ocasiões perigosas, dos maus companheiros, e se Deus indicar que você deve deixar o mundo, siga logo a sua voz. Tudo que se fizer para evitar uma eternidade de tormentos é pouco, é nada. Quantos na flor da idade abandonaram o mundo, a pátria, os parentes, e foram viver isolados nas cavernas, nos desertos, alimentando-se somente de pão e água e, às vezes, só de raízes, e tudo isso para evitar o inferno. E você, o que faz, depois de tantas vezes que mereceu o inferno com o pecado? O que faz? Lance-se aos pés de Deus e diga: Senhor, estou pronto a fazer o que vós quiserdes. Nunca mais hei de pecar em minha vida. Já por demais vos tenho ofendido. Mandai-me todos os sofrimentos que quiserdes durante esta vida, contanto que possa salvar a minha alma. Se muito nos apavora o pensamento e a consideração do inferno, igualmente nos consola a lembrança do paraíso, preparado por Deus para todos os que amam e o servem durante essa vida. Para que você possa fazer dele uma ideia, contemple uma noite serena. Como é belo ver o céu com aquele agrupamento e variedade de estrelas, umas menores, outras maiores. Enquanto umas despontam no horizonte, outras estão prestes a desaparecer, todas, porém, ordenadas segundo a vontade do seu Criador. Acrescente a isso a visão de um belo dia, de tal forma que o esplendor do sol não ofusca a claridade das estrelas e da lua. Suponha, além disso, ter à mão tudo o que de belo se pode encontrar no mar, na terra, nos povoados, nas cidades, nos castelos dos reis e dos monarcas do mundo inteiro. Junte a isso as bebidas mais delicadas, os alimentos mais saborosos, a música mais doce, a harmonia mais suave. Pois bem, tudo isso junto não é nada em comparação à excelência dos bens e dos gozos do paraíso. Oh, como merece ser desejado e ardentemente amado aquele lugar, onde se goza de todos os bens. O bem-aventurado não poderá deixar de exclamar: Quanto a mim, com justiça eu verei tua face, ao despertar eu me saciarei com a tua imagem. Considere, além disso, o gozo que inundará sua alma ao entrar no paraíso, o encontro com o alimento dos parentes e dos amigos, a nobreza, a beleza dos querubins, dos serafins, de todos os anjos e de todos os santos, que aos milhões e milhões louvam o Criador, o coro dos apóstolos, a multidão imensa dos mártires, dos confessores, das virgens. Há também um exército enorme de jovens que, por terem conservado a virtude da pureza, canta a Deus um hino que ninguém mais pode entoar. Oh, como são felizes neste reino os bem-aventurados, sempre mergulhados na alegria, sem nenhuma doença, sem desgostos e preocupações que perturbem a sua paz e o seu gozo. Medite, além disso, meu filho, que todos os bens até aqui enumerados são nada em comparação do grande prazer que se experimenta da visão de Deus. Ele alegra os bem-aventurados com seu olhar amável e derrama nos corações um mar de delícias. Da mesma forma que o sol ilumina e embeleza o mundo inteiro, assim Deus, com a sua presença, ilumina todo o paraíso e enche os seus afortunados habitantes de gozos inefáveis. Nele você verá como em um espelho todas as coisas, gozará de todos os prazeres lícitos da mente e do coração. São Pedro, no Monte Tabor, por ter visto uma só vez o rosto de Jesus radiante de luz, ficou repleto de tanta doçura que exclamou fora de si: Senhor, é bom estarmos aqui. Que prazer não será, pois, contemplar, não por um instante, mas para sempre gozar desse rosto divino que fascina os anjos e os santos e que alegra todo o paraíso. E a beleza e a afabilidade de Maria, de que prazer deve também encher o coração do bem-aventurado. Quão amáveis são tuas moradas, Yahvé dos exércitos, como dizia o salmista. Por isso os coros dos anjos e dos bem-aventurados cantam a sua glória, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. A ele seja dada a honra e glória pelos séculos dos séculos. Coragem, pois, meu filho. Neste mundo você terá que sofrer, mas não importa. O prêmio que receberá na eternidade compensará infinitamente todos os sofrimentos. Que consolação não será a sua quando se encontrar no céu na companhia dos parentes, dos amigos, dos santos, dos bem-aventurados e exclamar: Estaremos para sempre com o Senhor.
Então será a hora que abençoará o momento em que abandonou o pecado, que fez aquela boa confissão e sempre buscou os sacramentos. Lembrará do dia em que deixou os maus companheiros e se entregou a uma vida virtuosa. E cheio de gratidão, volverá para Deus e cantará seus louvores e sua glória por todos os séculos. Que assim seja.